Olá, tudo bem? Bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula destinada à disciplina de Teoria da Norma e do Ordenamento Jurídico. Nessa videoaula, a segunda sobre o pensamento jurídico contemporâneo, temos como objetivo apresentar outras perspectivas teóricas que estão presentes dentro do pensamento jurídico, dentro da ciência do direito. Na videoaula anterior, nós esgotamos a perspectiva do positivismo jurídico ou do juspositivismo e trabalhamos, as três subperspectivas principais da atualidade: a perspectiva do positivismo eclético, do positivismo estrito e do positivismo ético. Hoje, o nosso objetivo é trabalhar com as duas perspectivas colocadas pelo Alisson Mascaro, que é a perspectiva do não positivismo e a perspectiva do positivismo, da perspectiva crítica, desculpa. E, além da perspectiva dele, eu gostaria de também trazer mais uma perspectiva que não está prevista no livro, que é a perspectiva do pluralismo jurídico. Caso vocês também queiram acompanhar por textos, a perspectiva que eu vou explicar do não positivismo e a perspectiva da teoria crítica do direito é possível encontrar no livro do Alisson Leandro Mascaro Nascimento, que é o livro Introdução ao Estudo do Direito, e está presente no capítulo 5 desse livro, que é chamado também de Pensamento Jurídico Contemporâneo. E, em relação ao que eu vou falar do pluralismo jurídico, eu vou colocar para vocês no SGA alguns textos complementares que trabalham o que eu vou falar aqui e que também fazem um aprofundamento. Caso tenham interesse, por favor, recorram a esses textos que vão estar disponíveis no SGA. Tudo bem? Bom, então entrando, no conteúdo da videoaula de hoje, previsto para a nossa videoaula, nós retomamos aí a perspectiva do pensamento jurídico contemporâneo, falando sobre o pensamento jurídico não positivista. Aqui, qual que é o elemento central, ou o eixo central que deve ser demarcado? A perspectiva não positivista, como o próprio termo indica, é uma perspectiva que busca ampliar a análise acerca do funcionamento do direito e de como se entende esse direito. Lembrando que, como vimos na aula passada, para a perspectiva positivista do direito, o direito deve ser considerado enquanto tal à medida que o Estado promove aquela norma, promove um determinado dispositivo como jurídico. Então, a perspectiva, digamos assim, é uma perspectiva tautológica. É o direito via Estado definindo o que é o próprio direito. Não há nenhuma menção a um aspecto externo, Por mais que nós tenhamos a perspectiva do positivismo ético, mas são definições construídas pelo próprio direito, para o direito, para ser aplicado à sociedade. A perspectiva não positivista, repito, é uma perspectiva que não entende como direito somente aquilo que é defendido enquanto tal via Estado, quando cumpre os requisitos formais e materiais da Constituição. Não. Isso seria uma perspectiva positivista que reduz o direito à norma. Para não positivismo, o direito é um fenômeno maior. E como que eu posso explicar essa perspectiva? É entender o direito como um fenômeno social. Entender o direito como um fenômeno social implica dizer que o direito, na prática, ele vai ser nada mais, nada menos do que uma consequência, do que um reflexo do contexto social ao qual ele está inserido. Então, a perspectiva não positivista do direito é uma perspectiva que entende que o direito ele está indissociável, ou ele é inseparável do contexto social ao qual ele está inserido. E, no mesmo sentido, as normas jurídicas que são criadas, a forma como uma norma jurídica é aplicada ou não em uma realidade específica, como uma norma jurídica ela é interpretada num contexto social específico,
vai ser marcado, vai ser influenciado por meio dessa análise social, por meio dessa análise conjuntural do direito, tá? Então, percebam aí que quando a gente fala nessa perspectiva não positivista, é essa a essência desse processo. Um outro aspecto importante, essa perspectiva não positivista, ela se separa do direito natural porque ela não está tão preocupada em discutir a origem do direito, como nasce o direito, o fundamento do direito. Não. A preocupação da perspectiva não positivista é exatamente entender o direito como fenômeno social e entender essa interação, né? Ora, o direito influenciando a sociedade, mas principalmente a sociedade influenciando o direito. Como que a estratificação social, e esse é um conceito que a gente já viu no início do curso, nas aulas presenciais ainda, como que a estratificação social, ou seja, a sociedade organizada em camadas, a sociedade piramidal, como que essa configuração social influencia o direito na prática. Um exemplo disso, né? E aí eu lembro que na videoaula passada eu falei do penal e eu volto na questão penal. Então, por exemplo, a norma jurídica, em abstrato, a lei penal, o que ela diz? Que toda pessoa que pratica um fato criminoso, uma situação de crime, a pessoa ao praticar o crime vai ser processada, vai se avaliar se de fato ela praticou um crime, um processo penal, e caso seja identificado que ela, a pessoa, né, a suspeita, realmente praticou um crime, ela vai ser condenada e vai sofrer uma sanção penal, que na grande maioria dos casos é uma sanção de pena restritiva de liberdade, que é a pena de prisão. Contudo, quando nós fazemos uma análise sociológica das prisões, o que a gente percebe? A gente percebe que existem segmentos sociais, existem estratos sociais que praticam crimes, muitas vezes de forma sistemática, de forma cotidiana, mas não sofrem sanção penal. No mesmo sentido, existem segmentos sociais em que o sujeito, ainda que não pratique o crime, sofre uma sanção penal. Então, é uma realidade do sistema carcerário brasileiro ter pessoas hoje encarceradas que que não praticaram o crime. Como tem pessoas que praticam o crime cotidianamente, sistematicamente, e não sofrem a sanção penal de prisão, no caso do exemplo que eu estou dando para vocês. Percebam que essa situação penal mostra os limites de uma perspectiva positivista. Por que mostra os limites? Porque a perspectiva positivista, seja ela qual for, não está preocupada com essa realidade. Não está preocupada com essa distorção. Por quê? Porque o direito é visto como norma, é visto somente nessa dimensão estrita do campo jurídico. A perspectiva não positivista está ampliando a definição de direito. Está falando, direito é norma também, mas direito também está ligado ao quê? À questão social. Eu não consigo entender direito sem entender a sociedade ao qual nós estamos inseridos, porque a sociedade define o direito na prática. E aí, o que eu posso dizer para vocês como uma chave de resposta? Que questões como poder econômico, questões como cor de pele, influenciam substancialmente e estruturalmente como se dá o direito penal na prática. Inclusive, né, tem um teórico, um pensador que está vinculado à Universidade de Brasília, chamado César Augusto Baldi. Ele diz uma coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, não é possível entender o direito penal na prática se não entender o fenômeno do racismo estrutural. Não é possível entender o direito penal na prática, por quê? Porque o direito ele é marcadamente influenciado pelo poder econômico. Sendo bem direto, o que eu posso dizer para vocês? Que hoje, majoritariamente, é preso no Brasil, com uma ou outra exceção, mas aqui, quando nós falamos de sociedade, dinâmica social, nós estamos falando que a exceção não contesta a regra, mas a exceção confirma uma regra.
Então, o que a gente percebe, né? Sendo bem direto, que hoje no Brasil, na maioria avassaladora dos casos, por mais que a perspectiva positivista do direito diga o contrário, que na prática quem é preso no Brasil é preto e pobre. É a maioria avassaladora das pessoas que são hoje encarceradas no Brasil. Qualquer dado que vocês pesquisarem na internet que vai mostrar o perfil da população carcerária do Brasil, vai mostrar que o perfil majoritário é negro e pobre, ok? E no mesmo sentido, aqueles crimes que seriam tipicamente das nossas elites econômicas, que são brancas na sua maioria, por exemplo, os crimes de colarinho branco, desvio de verba, sonegação fiscal, etc., são crimes que são investigados numa porcentagem muito pequena e que levam a uma sanção penal irrisório. Ok? E percebam que se a gente for fazer uma análise de importância, né, um furto, ele gera um dano, obviamente. Mas você, por exemplo, desviar verbas da saúde, você gera um dano muito maior. Porém, tem essa dimensão do poder econômico, da questão do racismo estrutural, que influencia o direito na prática. Resumo, em síntese, o que essa perspectiva não positivista do direito tem como pilar? Mostrar que direito e poder, que direito e relações sociais não são fenômenos que são separáveis. São fenômenos, ao contrário, indissociáveis. Direito, nessa perspectiva não positivista, é uma questão de poder. Então, a ênfase dessa segunda escola, da perspectiva não positivista, é essa perspectiva que vai vincular direito a poder. E aí, quando eu falo poder, aqui sem aprofundar, porque é uma reflexão muito complexa e que nós faremos, né, posteriormente na disciplina de Sociologia Jurídica, o poder está ligado aqui ao poder econômico, a um poder vinculado à questão racial, a um poder ligado a gênero, ligado à orientação sexual. Então, todos esses fatores, ora num âmbito, ora no outro, influenciam o direito na prática. E como essa questão da estratificação social, das relações de poder e etc., como que isso define o direito, porque isso é direito também, e como influencia o direito na prática. Isso aqui, e aí eu faço uma última observação sobre essa segunda perspectiva, é de que a perspectiva não positivista do direito é uma perspectiva que não está tão preocupada com esse aspecto estritamente formalista, legalista do direito. Ele quer entender o direito num âmbito maior, como uma instituição inserida dentro de uma sociedade, como uma instituição inserida dentro de uma ordem social, que, portanto, é influenciada e influencia esse contexto social, ok? Então, assim, é analisar o direito na ótica do poder. Um autor que é muito importante, é um autor que eu particularmente estudo muito a fundo, né? Inclusive, meu mestrado foi com base nesse autor, que é um autor francês chamado Michel Foucault, e que nós estudaremos ele a fundo a partir do semestre que vem com a disciplina de Sociologia Jurídica. Caso vocês se perguntem, né, em qual perspectiva teórica eu me vinculo, eu já adianto. Eu me vinculo à perspectiva teórica não positivista, né? Então, a teoria, tudo que eu escrevo, meus posicionamentos são sempre muito vinculados a essa segunda escola da perspectiva não positivista, de analisar e perceber o direito como um fenômeno decorrente de relações de poder. Ok? E nós temos, portanto, também uma terceira perspectiva, que é nomeada pela perspectiva do Alisson, né, do teórico do Alisson Leandro Mascaro, que é a perspectiva que chama-se de teoria crítica do direito. E aqui, gente, diferentemente das outras duas perspectivas, eu não vou me atrelar tanto ao nome. Por quê? Porque esse termo crítico aí, ele não é trabalhado como nós geralmente trabalhamos, no sentido de uma postura de desconstrução do direito, numa perspectiva de tentar mostrar, né, por detrás daquilo que se é visível acerca do direito. Tentando corrigir minha fala, é isso também,
Mas, tradicionalmente, quando a gente fala de teoria crítica, está muito vinculado a uma perspectiva marxista do direito. Então, percebam, a outra perspectiva que eu acabei de explicar, que é a não positivista do direito, ela é uma perspectiva crítica também. Só que dentro dessa denominação tradicional de se sistematizar as perspectivas teóricas do direito, quando se fala em teoria crítica, tradicionalmente se vincula à perspectiva marxista do direito. Ok? Então, quando eu falo em teoria crítica aqui, não é crítica no sentido abrangente, porque outras perspectivas também podem ser críticas. Mas aqui, dentro do ambiente do nosso estudo, quando eu falo em perspectiva crítica, eu estou pensando em uma teoria marxista do direito. E aí, marxista vem de Karl Marx, que é um dos grandes autores aí da filosofia política, da economia, da sociologia, né? Então, assim, ele é um autor fundamental na história do pensamento, das ciências humanas e sociais do mundo ocidental. Podemos não concordar com ele, né? Inclusive, Karl Marx, ele é um autor que, em virtude, né, do pensamento liberal, dos pensamentos conservadores, etc., ele é muito mal compreendido. Muitas pessoas entendem e não concordam, mas grande parte das pessoas falam sobre ele sem nunca ter lido, sem nunca ter estudado Karl Marx, né? Que nem hoje mesmo. Hoje, na atualidade, por exemplo, no Brasil, no contexto de tensão política que nós estamos vivendo, a ideia de comunista, que está muito vinculado ao pensamento marxista, a ideia de comunista é visto como um palavrão, né? E muitas vezes as pessoas utilizam o termo comunista sem saber o que é a agenda, o que são as pautas por detrás do pensamento comunista, né? Inclusive, dentro do contexto político atual, o comunista é usado como um palavrão, né? Então, a pessoa, ela, enfim, traiu, né, foi desleal a outra na questão política específica, numa questão X, aí essa pessoa é nomeada de comunista, né? Ou essa pessoa, por exemplo, defende a distribuição de renda, logo é taxada de comunista. Então, qualquer coisa que às vezes vá de encontro a uma expectativa predominante é taxada de comunista, e nem sempre. Né? Eu falei da questão da distribuição de renda, e aqui só fazendo um parênteses muito rápido, saindo um pouco da nossa disciplina e indo, né, para a teoria do Estado, quando a gente pensa em redistribuição de renda, não necessariamente nós estamos falando de comunismo. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, os países europeus neoliberais, que são liberais, né? Neoliberalismo, esses países defendem, por exemplo, medidas de redistribuição de renda. Então, medidas como a gente acompanhou nos últimos anos no Brasil, como, por exemplo, Bolsa Família, Bolsa Escola, medidas de acesso à universidade, democratização do acesso à universidade, como ProUni, FIES, etc., essas não são medidas comunistas, são medidas neoliberais. Então, o neoliberalismo, em determinadas circunstâncias, também defende a redistribuição de renda. O que vai diferenciar a redistribuição de renda do neoliberalismo para a redistribuição de renda de um comunismo é aonde se busca chegar. Né? Então, no neoliberalismo, sendo bem sintético, a medida de redistribuição de renda tem como objetivo produzir consumidores. Na perspectiva comunista, busca-se se redistribuir toda a renda e o acesso aos instrumentos de produção de riqueza. Para quê? Para que não haja desigualdade social. A redistribuição, repito, do contexto do neoliberalismo é uma redistribuição que defende com que o sujeito possa consumir, mas não combate profundamente, totalmente, a desigualdade socioeconômica. No comunismo, não. Você tem a defesa da redistribuição de renda, mas com o objetivo de se acabar completamente com a desigualdade socioeconômica. Então, percebam que depende da situação. Não é porque defendeu redistribuição de renda, logo é comunista. Fecho parênteses, né? Aqui que eu saí um pouquinho da teoria, só para fazer umas explicações que eu acho que são importantes, porque geralmente quando se fala de marxismo, todo mundo já, ou grande parte das pessoas já se fecham, né? E, inclusive, também aqui fica um conselho para vocês, não se fechem.
Não estou dizendo que vocês precisam concordar, mas é importante entender, compreender o pensamento, né? Vocês são aí pensadores do direito, não operadores como um positivista quer, mas pensadores do direito enquanto pensamento, enquanto um pensador, é importante estar sempre aberto ao novo. Essa é a essência do pensamento, da reflexão ética, da postura crítica, né? De um pensador de fato. Sempre está aberto ao novo e sempre está aberto a se rever nas visões de mundo, nas reflexões, nos pensamentos, nas posturas. Isso é fundamental. Pois bem, então nós temos aí o pensamento crítico, que, voltando aqui à teoria da norma do ordenamento jurídico, está vinculada aí ao pensamento marxista. Para quem não tem familiaridade com o pensamento de Karl Marx, eu vou falar aqui bem brevemente, tá? Bem sucintamente. Geralmente vocês vão estudar com mais profundidade na disciplina de sociologia. Pois bem, o pensamento marxista, a gente pode pegar um elemento aqui central, que é o que nós chamamos de uma perspectiva materialista, histórico, dialética. O que é isso, né? Materialismo, histórico, dialético. É um ponto de partida para a gente poder começar a entender o pensamento de Karl Marx. O pensamento materialista está ligado a uma preocupação do Karl Marx de pensar a história a partir das situações materiais, ou seja, da forma como o indivíduo interage com o outro na sociedade, né? Então, eu não quero pensar, por exemplo, o desenvolvimento das sociedades numa ótica muito idealista, muito romantizada, muito abstrata. Eu quero pensar a partir da própria relação entre os seres humanos. E a partir dessa perspectiva de analisar a própria interação entre os seres humanos, o que o Marx vai perceber? Vai perceber que na essência da relação entre os indivíduos na sociedade existe o conflito, existe a luta. Então, analisar a história da sociedade sempre nos leva a um ponto em comum. Que ponto em comum é esse? Que existiriam duas grandes classes. De um lado, aqueles indivíduos que detêm os instrumentos necessários para a produção da riqueza. Num momento pode ser a terra, no outro momento pode ser os instrumentos da fábrica, mas detém os instrumentos para produzir a riqueza. É o que ele vai chamar de burguês. E do outro lado, você vai ter aquele indivíduo que, não tendo acesso aos instrumentos de produção de riqueza, precisa se submeter àquele que tem para garantir a própria sobrevivência. Então, essa seria uma constante. Muda o momento histórico, muda os agentes históricos, mas seja na antiguidade, na Idade Média, Idade Moderna, contemporânea, no futuro, você vai ter sempre esses dois grandes grupos. De um lado, quem detém a riqueza, os instrumentos de produção da riqueza, e aqueles que não têm, que precisam se submeter àqueles que têm acesso aos instrumentos de produção de riqueza. É basicamente essa essência que vai marcar a sociedade como conflito e que é a essência desse conceito, né? Materialismo histórico dialético. Dialético é porque a soma desses, a partir da relação desses opostos, quem detém o instrumento de produção de riqueza e do outro lado, quem não tem, é a interação desses opostos que vai movimentando a história. É a luta entre esses dois grupos que vai fazendo com que a história vá se movimentando. Esse é um pressuposto. Para nós, a partir dessa ideia materialista, histórica e dialética, o que é importante ser frisado? O importante ser frisado é exatamente essa ideia de conflito, de tensão. E esse conflito, de um lado, os burgueses querendo manter os seus privilégios, as suas vantagens, as suas prerrogativas. E do outro lado, os proletários, né, os trabalhadores, tendo que lutar para melhorar a sua situação de vida, inclusive a revolução, né, dos trabalhadores, o manifesto do Partido Comunista tinha exatamente esse objetivo: organizar os trabalhadores para saírem dessa situação de opressão extrema que é colocada pelos burgueses. Então, você tem essa dinâmica de tensão e esses burgueses vão tentar manter aí seus privilégios, suas vantagens, como disse há pouco. Aí entra a reflexão acerca do direito. Por quê? Porque numa perspectiva marxista, a burguesia que domina os cargos de poder, que está numa situação de privilégio,
vai tentar criar sempre estratégias para manter-se nessa situação de privilégio. E no caso da burguesia, que seria esse grupo de privilegiados a partir do capitalismo, né? Esse grupo de privilegiados, eles vão criar formas, instrumentos, procedimentos, discursos para manter seus privilégios. E uma dessas formas vai ser a forma jurídica ou a forma do direito. Então, o direito moderno é um direito que se adapta e que foi construído para atender os interesses da burguesia, para preservar o capitalismo, para impedir com que esse grupo de submetidos, que a gente chama a partir da modernidade proletários, que esse grupo de proletários possam alterar a própria realidade, ok? E aí, quando a gente analisa, por exemplo, as normas jurídicas, é possível perceber um pouco isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a importância, como que o direito ele defende a propriedade privada, né? E aí a propriedade privada quase entra numa ótica de sacralização. Então, pegando um caso mais específico do Brasil, quando a gente analisa, por exemplo, a história do Brasil, a gente vê que grande parte dos conflitos sociais está relacionado à luta pela terra. Seja, de um lado, um pouco coeficiente de pessoas que têm em suas mãos grandes faixas territoriais, e do outro lado, você tem uma grande massa de pessoas, de camponeses, ou até mesmo no espaço urbano, uma grande massa de pessoas que não tem uma propriedade imóvel, seja para morar, seja para garantir sua sobrevivência. E percebam que isso é uma constante desde o período colonial do Brasil. De um lado, a gente tem a concentração de terra na mão de poucas pessoas, e do outro, muitas pessoas sem terra nenhuma para garantir a própria sobrevivência. Aí a gente vem a partir de um olhar marxista do direito. O que a gente percebe em relação ao direito de propriedade? Vocês vão estudar mais para frente o direito de propriedade, também chamado de direito das coisas, vocês vão perceber o seguinte, que na grande maioria dos dispositivos jurídicos, das normas jurídicas vinculadas ao direito de propriedade, existe sempre uma defesa do proprietário. O proprietário ele pode não usar terra, ele pode ter uma faixa territorial gigantesca que é abundante para as necessidades dele. Então, aquilo ali é muito mais para acumular riqueza do que para garantir a necessidade. Então, vocês vão ver que esse direito, apesar dessa configuração social e apesar das desigualdades que isso gera, ele optou, na maior parte dos dispositivos jurídicos, defender o proprietário. Existem alguns dispositivos que tentam, em tese, mudar essa realidade, como, por exemplo, a uso capião. O que é uso capião? Seria uma situação específica que o direito autoriza a transformação da posse, ou seja, daquela pessoa que usa a terra, mas não tem o título de propriedade, que ele possa ser considerado pelo direito como proprietário. Só que esse processo é tão difícil, tão moroso, tão burocrático, que ele acaba ajudando uma pessoa ou outra, mas não altera a realidade do acesso à terra ou da aquisição de propriedade imóvel no Brasil. Então, por mais que a gente tenha aí esses institutos, como por exemplo da Uso Capião, na prática isso não alterou a realidade. A gente ainda tem, como no período colonial, muita terra na mão de pouca gente e pouca terra e muita gente sem terra nenhuma. Aí, voltando na ótica marxista, qual que é a relação disso com a perspectiva marxista? Percebam que, se o direito civil, na parte de direito das coisas, o direito de propriedade, escolheu proteger o proprietário ao invés daquele que usa a terra, mas não tem o título de propriedade, o legislador fez uma opção. E essa opção, isso marca que o direito civil não tinha que ser necessariamente assim. Optou-se por ele ser assim. E, de novo, por quê? Porque se buscava privilegiar um grupo, o grupo dos proprietários. E na terra, né, no caso do Brasil, a terra é um instrumento de produção de riqueza. A gente não teve uma revolução industrial como houve, por exemplo, na Europa,
que mudou, né? Que fez com que o instrumento de produção de riqueza se tornasse outro, a indústria. No nosso caso, não. No nosso caso, a industrialização mais bem consolidada, mais bem estruturada, é a industrialização do campo, que é o que a gente chama aí, na atualidade, de agronegócio. Percebam, gente, e aí eu friso isso que é muito importante, que essa questão da propriedade, ela resvala em outras dimensões da sociedade. Hoje, um dos maiores conflitos sociais que nós temos é os conflitos vinculados à terra, ou à ausência da terra, né? Isso gera impactos sociais, políticos, econômicos. Uma pessoa sem propriedade é uma pessoa sem liberdade. É uma pessoa que tem que se submeter ao proprietário. Isso impacta, por exemplo, na dimensão do direito político. Então, hoje, as eleições hoje, quando a gente avalia, por exemplo, no interior, a gente acaba percebendo que são sempre as mesmas famílias que se mantêm nos cargos de poder, né? Ficam alternando uma família e outra no cargo, por exemplo, de prefeitura, num cargo de, né, às vezes, do legislativo municipal, que seria a Câmara de Vereadores, ou até mesmo a nível estadual. Por que que a gente sempre tem os mesmos grupos ocupando espaços de poder? Porque eles utilizam da terra, e muitas pessoas estão vinculadas ainda à terra, para manipular votos, para condicionar em quem as pessoas vão votar. É o que a gente chama em história de coronelismo, né? O coronelismo não é algo que ficou na República Velha, mas o coronelismo é algo que acontece até os dias atuais. E um viabilizador disso seria exatamente a concentração fundiária. E aí percebam, né? O direito, ele não tomou uma postura de combater essa desigualdade, ou essa forma de estruturação da desigualdade na sociedade brasileira. O direito veio para ratificar, para proteger essa desigualdade, para fazer com que os fazendeiros continuem oprimindo os camponeses, continuem explorando a nível de mão de obra escrava determinados segmentos sociais, tudo isso com um aval, às vezes não tão explícito, mas com um aval sim das instituições jurídicas. E é exatamente esse tipo de raciocínio que o pensamento, que essa segunda escola do pensamento crítico quer imprimir, dessa lógica marxista, né? Entender o direito como um instrumento nas mãos da burguesia e para fazer com que essa burguesia consiga manter os seus privilégios. Para fechar essa segunda perspectiva e, consequentemente, fechar esse vídeo, percebam que na perspectiva do pensamento crítico, que é o pensamento marxista, existe uma tendência a entender o fenômeno jurídico como um ponto da economia, né? E aí talvez a gente possa fazer uma distinção em relação ao pensamento não positivo. Desculpa, o pensamento não positivista. No pensamento não positivista, a gente tem aí talvez uma mesclagem maior de pensar a relação direito e poder. Na perspectiva marxista, não que esse outro âmbito seja ignorado, mas o eixo central, o núcleo duro, seria a relação da economia com o direito, ou pensar o direito como um instrumento de propagação dos interesses econômicos de um grupo social, no caso de uma classe da burguesia. Tudo bem, gente? Então, a gente, nessa segunda videoaula, dedicou-se a refletir sobre a perspectiva não positivista do direito e a perspectiva da teoria crítica do direito. Como o vídeo está ficando um pouco longo, eu vou parar por aqui. E aí, a próxima videoaula, que eu vou fazer uma videoaula de complemento a essa, eu apresento para vocês a perspectiva do pluralismo jurídico. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, me procurar aí nas atividades fórum, que eu estarei à disposição de vocês para solucionar eventuais dúvidas. Muito obrigado, mais uma vez. Um último detalhe antes de me despedir. Eu faço questão de dar essas aulas muito para que vocês percebam que não há somente a perspectiva positivista como horizonte, né? Nós geralmente somos levados a acreditar, até pela formação ser predominantemente positivista, acreditar que a única perspectiva possível de entender o direito é a perspectiva positivista. Não. Percebam aí que existem inúmeras possibilidades de pensar o direito. E lembrem-se sempre disso, porque no decorrer da nossa vivência dentro do campo jurídico é muito comum
nós sermos levados a esquecer as outras perspectivas porque elas não são tão presentes. Mas é importante lutarmos por elas e nos desvincularmos, se for o caso, da perspectiva do positivismo, em especial do positivismo estrito, né? Que é uma perspectiva muito conservadora, muito perversa e que acaba retroalimentando estruturas de poder, estruturas de dominação, manutenção de desigualdades, exclusões sociais, marginalizações. Ele acaba corroborando, apesar de não falar sobre isso, acaba corroborando. E nós, enquanto pensadores do direito, temos que ter essa preocupação social também. Direito não é somente norma, né? Direito também é uma questão social mais ampla. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima videoaula.